somos responsáveis pelo tipo de governo que temos. Diferente do Brasil, votar não é um ato obrigatório nos Estados Unidos, e sim facultativo. Ou seja, cabe aos cidadãos americanos decidirem se votam ou não, sem a aplicação de multas ou a necessidade de apresentar uma justificativa caso não queiram votar. Por conseguinte, o irmão Branham decidiu não ser um eleitor, sabendo que isso era um direito seu protegido pela Constituição americana. Now remember, I never cast a vote in my life. See? I stood to brag on that's my American birthright if I want to do it. Mas isso não significa que o irmão Branham fosse contrário ao voto ou que ele aconselhasse todos a não votar como ele. A prova disso é que quando o seu irmão Howard Branham se elegeu a um cargo público ainda nos anos 50, o irmão Branham tirou seu título de eleitor para votar em seu próprio irmão. E 9 anos após essa declaração, o irmão Branham disse que votou em Nixon para presidente em 1960. The American people voted Mr. Kennedy in for president. And that's the reason that we're a democracy. I didn't vote for Mr. Kennedy. I voted for Mr. Nixon because I know Mr. Nixon personally. And I liked him, and I voted for him personally because I liked him. Portanto, embora o irmão Branham não votasse regularmente, isso não significava que ele fosse contra eleições. Ele disse em uma ocasião que poderia estar disposto a votar em homens que ele considerasse honestos. To me, I'm neither Democrat nor Republican. I'm a Christian, but I tell you, I've certainly had a great admiration for President Dwight Eisenhower. Sir, he sure has been one great man in my way of thinking. If he was running again and I was voting, I'd vote for him again. That's right. I don't care if he was 100 years old, I'd still be voting for him because I like him. O irmão Branham disse que o povo é totalmente responsável pelo tipo de líder que ele elegeu e pelos danos que isso possa lhe causar, se não souber votar corretamente. And how in the world can a government build itself? You say it's a government. You know what's the matter with the government? It's because we elect ourselves. It's the people where the trouble's at. We elect the kind of government we got because that's what's right in our heart. That's what we're trying to do. The people want something like that. They vote for it. Quando os justos governam, o povo prospera. Mas quando os ímpios governam, o povo sofre. Mas o irmão Branham alertou que um dos sinais do tempo do fim é de que as nações rebeldes não conseguiriam mais eleger os seus candidatos por causa da desonestidade das autoridades durante a contagem dos votos. Foi assim que John Kennedy venceu as eleições de 1960 nos Estados Unidos. But just recently in the presidential election, even they had to go back and found these voting machines that when you fixed up so when you vote for one, you have to vote for the other also. Crooked. Don't know who got elected. They can't tell anymore. No certainty in it. You put them down to count the votes and somebody's crooked enough to count them the wrong way. Parties pulling to get their man in. No honesty. Now, if Mr. Kennedy would have been a Republican or whatever, Democrat, Mr. Nixon, made no difference. The thing is wrong when machines are set up to vote wrong. And the FBI proved that it was done, but they didn't do nothing about it. See? Why? You wonder why such things gets over the face of the people. How it ever happens.
It's because these things has to be. We're at the end time. It has to be there. This man had to be elected. We're at the end. And I'm sure that you can make 2 and 2 make 4. That we're at the end time. And these machines, no matter how much they would prove that they're crooked, it has to remain the way it is. E em pouco mais de apenas 3 anos de governo, John Kennedy foi assassinado. Tudo isso aconteceu porque em 1956 a América rejeitou a Deus e desde então passou a colher os frutos dessa rejeição. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Eles fizeram reis, mas não por mim. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Mas apesar disso, o irmão Branham disse que aqueles que temem a Deus devem saber votar no tipo certo de governo. Sendo assim, o irmão Branham era totalmente contra as igrejas que apoiassem os ideais comunistas, porque isso seria uma desgraça para o seu país. Portanto, aqueles que assim o fizessem deveriam colher os amargos resultados disso. O irmão Branham disse que uma nação não se preocupará com o comunismo se, em primeiro lugar, temer a Deus, mas se também souber votar no candidato certo. If we love the Lord and serve the Lord and voted the right kind of government and everything else, it'd be a wonderful place. That's right, we'd have no wars. No, don't blame the government, blame this bunch of backslidden churches for putting such things in their politics as they got. They want it! That's the reason they vote for it, and that's the reason they got it, and that's the reason the judgment of God's up on them, and they're going to reap what they sow. Amen. They're sowing now, they're going to reap later. You watch, oh, we're mad-stricken. Oh, yeah, trying to buy our way into Russia. Trying to buy our way with communism. Just come back to the Word, come back to God, come back to Christ. Amen. Then don't worry about communism. We'll vote the right man and we'll have another man like Abraham Lincoln. George Washington, somebody that was a real man. Don't blame that government up there, blame ourselves. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato.